Olá, seja muito bem-vindo a mais um Claquete que começa agora aqui na TV da Univale. Para você que acompanha a gente através das redes sociais, também na telinha da TV Univale, seja muito bem-vindo. O programa de hoje fala sobre um documentário, trabalho de iniciação científica, feito pela egressa de produção audiovisual aqui da Univale, também a nossa convidada de hoje, Gabriele Gessner. Gabriele, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse por que contar essas histórias no Entre Destinos e por que esse tema. Então, sempre que eu pensava em documentário, eu pensava que precisava ser algum tema muito importante e com uma relevância grande. E eu sempre me interessei muito por histórias comuns das pessoas, em conhecer as pessoas, saber da vida delas. E eu acho que tem muita coisa interessante nas pessoas que a gente encontra pela rua. Por isso eu quis buscar mostrar a história dessas pessoas, que podem ser eu, você, qualquer uma. E eu quis direcionar para a viagem porque eu tenho um interesse muito grande por viajar e eu acho que é um assunto que ainda precisa ser muito estudado na nossa sociedade. Gabriele, dá a sensação de que vocês chegam na rodoviária e abordam as pessoas já com a câmera e fazem as perguntas e vai fluindo. Como que foi isso? Teve alguma produção, algum contato antes? Foi realmente chegar e fazer? Como que aconteceu isso? Então, a gente conversou antes com o pessoal da rodoviária para pedir permissão, mas as pessoas a gente abordou na hora mesmo, porque não tinha como saber quem ia estar lá. A rodoviária é um ambiente que muda toda hora e foi uma gravação muito instável. Então a gente chegava, via alguém que a gente achava interessante e ia abordar. Por isso a gente recebeu muitos nãos antes de conseguir realizar as entrevistas. O que geralmente acontece, né, o que pode acontecer, é do personagem da fonte não render, não falar muito. Isso aconteceu? Aconteceu. Bastante até. Mas, por sorte, a gente conseguiu gravar várias entrevistas que conseguiram entrar no produto final. Gabriele, esse trabalho ele lembra muito o programa da Astrid Fontinelli, da GNT, Encontros e Partidas. Você teve alguma inspiração para essa produção? Não. Na verdade, a minha inspiração foi o documentário Edifício Master, do Eduardo Coutinho, e também um projeto fotográfico que se chama Humans of New York, que eu acompanhava pelo Facebook. E foi orientado pelo professor Rafael Bona, né? Como que ele recepcionou essa ideia e como que foi essa conversa de vocês dois durante todo esse processo de produção? Então, o Bona, desde o começo, ele me apoiou muito com a ideia, ele gostou bastante do meu tema e me ajudou muito a buscar mais referências para que eu pudesse elaborar mais o trabalho e ele se tornar o que se tornou. Nessa questão de audiovisual, o que eu percebi bastante foi os detalhes da rodoviária, né? Bastante coisas que às vezes passam despercebidas e que dão a sensação de que o ambiente não é tão peculiar assim, que ele é bastante aconchegante. Qual foi essa ideia na questão audiovisual? Então, desde o começo, eu queria fazer um documentário que fosse um pouco diferente, porque normalmente nós vemos bastante entrevista atrás de entrevista. E eu queria fazer um paralelo entre o ambiente e as pessoas que o frequentam. Por isso eu quis pegar esses detalhes da rodoviária e também aproximar o espectador do ambiente. Gabriele, esse trabalho foi apresentado ainda esse ano, né? Qual foi o retorno da banca avaliadora? A banca recebeu muito bem o trabalho, eles gostaram bastante do resultado final e elogiaram bastante o produto, o trabalho escrito e tudo que foi feito por trás. Você chegou a ter contato com alguma dessas pessoas que foi entrevistada ou elas acabaram não assistindo esse material? Eu fui atrás de algumas se interessaram, outras não se interessaram em assistir. E das que assistiram, qual foi o retorno? O que elas falaram? Elas gostaram bastante e ficaram lisonjeadas de participar de um projeto assim. A gente assiste agora a produção, que é tema do programa de hoje, Entre Destinos.
sou de Curitiba. Tu veio pra Itajaí pra quê? Vim para meia maratona aqui hoje, de Itajaí. Foi hoje? Foi hoje. Que horário que era? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã? Só que era aqui no centro de eventos, aí eles tiveram um problema com a prefeitura, isso com outro evento que apareceu, então eles deram preferência para o outro evento, né? E essa que já estava marcada há mais de 4 meses, eles jogaram lá para aquele Parque do Agricultor, longe de Barbadade. Aí nós tivemos que ir lá. Aí foram correndo? Não. Eu peguei um táxi, deu o resto, eu não sei como é que foi, né? Uhum. Eu vim a pé, vim de ônibus aí, então ficou meio confuso. Mas tudo bem, a prova foi boa. Você é maratonista há quanto tempo? 30 anos, 30 anos. Tá com quantos anos agora? 78. 78 anos. Esse ano eu já participei da São Silvestre. Em dia 25 de janeiro, São Paulo fez 565 anos. Eu estava lá nos 15 quilômetros. Aí fiz meia maratona aqui de Joinville no dia 10 de março. Aí, uma semana depois, São José dos Pinhais, lá a cidade, né, dos aviões em Curitiba, eles fizeram a meia maratona, eu também corri lá. Depois fiz mais 4 provas de 10 quilômetros dentro de Curitiba. Então, hoje eu estou aqui, graças a Deus, estou indo com o troféu e a medalha, etc. Fui muito bem no meu tempo, né? E não tinha minha categoria, porque a minha categoria só tem em Curitiba ou em São Paulo, que tem até 90 anos. Aqui o máximo era 60. Corri com 3 categorias a mais para chegar na minha. Fui terceiro. Tudo mais novo, assim. Tudo mais Tudo novo. molecada. Fui terceiro. Tá ótimo. Tá. Fiz bem. Perfeito. Fiz em 2 horas, 21 quilômetros. E sou representante comercial, viajo bastante. Principalmente nessa faixa de São Bento, Itajaí aqui e outros lugares por aí. Né? Isso dentro de Santa Catarina. Né? Agora lá em Curitiba, faço a periferia, a grande Curitiba, e outras cidades até Ponta Grossa. E em São Paulo, cada 15 dias eu estou lá. Não só comprando, como correndo e visitando meus fornecedores. Então essa é a minha vida. Viúvo, 78 anos. Bom, Vou eu acho embora. que é isso, né? Vou embora para não perder, meu amigo. Obrigadão, tá certo. Satisfação, opa, é uma pena. Boa viagem pra você. Eu vim de Itajaí porque eu tô voltando de Blumenau agora, fui passar o final de semana lá. Aí agora eu tô voltando pra casa onde eu moro, tomando a galera. Tu costuma viajar sempre? Cara, eu não costumo viajar bastante porque eu tenho uma rotina muito de trabalho. Eu trabalho bastante, mas eu gosto de viajar, tá ligado? Então se eu pudesse, tipo, ter mais oportunidades pra viajar, eu viajaria, tipo, toda semana, assim. Cara, assim, onde eu mais viajei foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tipo, eu nunca cheguei a ir muito pra fora, assim. Mas eu tenho, tipo, um desejo de conhecer todo o país, sabe? Mas eu tenho mais costume de ir pra Porto Alegre, onde eu morava mesmo. Até fui viajar foi uns 3 meses a última vez que eu viajei assim, pra lá. Dentro, cara, eu quero conhecer o Rio, mano. O Rio, a Bahia, tá ligado? Eu acho que é um lugar assim, da hora pra conhecer. O Rio pelo fato de onde a minha porque eu tenho tô começando uma carreira na música, aí eu gosto bastante de MC de lá. Ou de cantores, tá ligado? Que estão vindo de lá. Eles sempre vêm do subúrbio, no Xamã, no Def 10, algumas treffs assim que vêm tipo, bem do subúrbio da cidade. Eu queria conhecer Rio de Janeiro. Eu acho que também pela beleza que o pessoal só conhece Rio de Janeiro por... Bota na foto ou no cartão postal Rio de Janeiro só o Cristo Redentor ou só a Lapa, tá ligado? Mas não mostra a favela, tá ligado? Eu quero conhecer, tipo, mais pra essa parte assim. A Bahia, assim, só não tem muita assim, referência que nem o Rio de Janeiro, mas a Bahia é mais por fato de ser no Nordeste. Ou ser nessa parte do Nordeste onde tem aquelas praias assim, que parece Caribe de Tailândia, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que seria da hora conhecer. Assim, mais os propósitos é o Rio de Janeiro, São Paulo, essa cidade. Eu falo isso pro meu melhor amigo, mano. Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele tem medo de viajar de avião, mano, tá ligado? Ele tem medo, tipo, eu falo pra ele, mano, você tem que desafiar seu medo pra poder conhecer os bagulhos, tá ligado? Que é o que eu tô aprendendo assim, no decorrer da vida, sabe? Então,
se a gente não desafiar, mano, por exemplo, se ele não for viajar de avião, ele não vai conhecer, tipo, Europa, não vai conhecer onde ele quer, tá ligado? Porque é onde eu também tenho desejo de sair do país só pra conhecer como é o mundo, né? Então, eu acho que se ele não vencer esse medo, ele não vai sair do Brasil. Ou seja, vai viajar de ônibus, de carro pra lá e pra cá, mas ele não vai sair da bolha. Vou esperar passar. Só quando não acabar atrapalhando o áudio. Ai, quando eu posso, eu viajo. Quando eu posso, eu viajo. Você pode? A senhora já visitou bastante lugares aqui no Brasil e tal? Visitei São Paulo bastante, Curitiba bastante, Belém do Pará bastante, Altamira bastante. Já fui bastante. Campinas, já fui muito em Campinas também. Qual que é o lugar que a senhora mais gostou de conhecer? Pra mim, se fosse pra morar ou pra passear? Não, passeio, pode ser. Passeio? Ah, São Paulo, né, filho? Tem bastante parede lá, tá tudo lá, né? São Paulo. São Paulo, com certeza. Com certeza, São Paulo. Gosta bastante de viajar, então? Ah, gosto. Se eu pudesse, eu vivia viajando. Eu tinha um irmão que fazia 10 anos que eu não via, né? E eu conseguia ter na casa dele, numa fazenda que ele mora, muito bonita lá em São Paulo. E é um lugar muito bom, muito gostoso. Então me marcou bastante, porque a gente se viu no velório da minha mãe, né? De repente a gente se vê assim, foi muito, muito bom. Esse final de ano foi muito bom. A viagem marcou bastante. Uma situação bastante, porque já fazia mais de 10 anos que a gente não se via, esse irmão meu, né? E eu peguei ele de surpresa, né? Foi uma coisa assim meia... Não avisei que ia, quando ele pensou que não estava lá dentro da casa dele. Foi uma coisa assim bem gostosa, né? Isso marcou bastante. Legal. Principalmente o jovem. Mesmo as pessoas jovens, elas tinham que ter mais oportunidade de viajar, de conhecer, de ver cultura nova. Porque isso é muito bom para a pessoa jovem, né? A gente já viaja mais por curiosidade, né? A gente fica curioso e quer ver, né? Sim. Mas as pessoas, eu sempre falo com meu filho, né? Que eu tenho com 18 anos que estuda, né? Eu sempre falo para ele, filho, batalha, estuda, e se você puder, viaja. Vai conhecendo, vai vendo. Não fica só ali naquele mundinho, vendo aquelas coisinhas ali só, né? Você só tem que conhecer, ver pessoas novas, conhecer cultura nova. Eu creio que se fosse o caso que tivesse mais oportunidade para a juventude viajar, seria. Essa mala aqui é a mala que eu carrego para todo lugar porque eu sou palhaço, então tem aqui a minha bagagem e a bagagem do palhaço. Eu sou missionário e utilizo essa ferramenta para poder levar aquilo que eu acredito, né? Que é o evangelho que me alcançou. Moçambique e África do Sul, para mim foi bastante marcante por aquilo que a gente fez lá. Eu também levei o Lamparina para lá, né? Oportunidade de trabalhar um mês diretamente com crianças. Geralmente nós vamos para esses lugares, né? Para áreas bem pobres, onde a gente sabe que vai poder desenvolver um trabalho bem bacana. Você quer que eu ponha o nariz? Se puder. Tudo bem? Tudo certo? O que você quer saber? Não sei, alguma história? Eu vou. Presta atenção no que eu vou contar. Presta atenção. Você está prestando atenção? Tem certeza? Agora eu tô. Tá, né? Então quantos cordões tem aqui? Agora tem 2. Tem 2? Eu que tô prestando atenção. Tá, prestando atenção. Você tem certeza que tem 2, né? Okay. Ó, aqui é você, tá bom? Beleza. Aqui é você e aqui é uma outra pessoa muito especial que foi apresentada e eu queria apresentar para você. Otan, essa pessoa tem um nome. Você sabe qual é o nome dessa pessoa? Não. Presta atenção. Você não disse que é inteligente? Eu sou missionário. Você acha que eu vou falar de quem veio para morrer por todas as pessoas do mundo? Mas você sabia que não foi só isso que ele veio fazer? Não. Presta atenção. Aqui é quem é esse aqui? Exatamente. E esse aqui é quem? Não sei ainda. Você não sabe ainda?
O nome dele, sabe como é que é? Jesus. Que é quem? Filho de Deus. Então Jesus, ele morreu, certo? Foi pregado numa cruz, aí derramou todo o seu sangue, fez tudo isso aí bonitinho, certo? Só que não foi só para isso. Ele veio para fazer isso aqui, ó. À medida que o Otan anda com Jesus, Jesus anda com o Otan, certo? Jesus anda com o Otan e o Otan anda com Jesus. Para quê? Para que toda vez que o Otan olhe para Jesus, ele diz: rapaz, esse rapaz aí, ele faz coisas boas. Esse rapaz faz coisas dignas de serem repetidas. Esse rapaz, ele é um bom exemplo. Então, eu vou ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Então, ele começa a andar com Jesus, começa a andar com ele. Jesus anda com ele anda com Jesus. Até que um dia, não existem mais dois, não existe mais Jesus, nem existe mais Otan, existe um só, tá vendo? Então eu tava certo desde o começo? Tava certo mais ou menos. Você gostou da minha história? Eu adorei essa história. Então agora eu vou me despedir de você, tá bom? Muito prazer, foi muito bom contar essa história pra você. Tchau. Sei, cara. A viagem que a senhora fez que marcou, aconteceu alguma coisa que foi interessante? Não, só alegria, só coisa boa, tudo maravilhoso. Nunca tive nenhuma, assim, uma decepção, uma coisa, não. Teve um extensor para São Paulo, assim, nosso federal, elas param aqueles ônibus, faz aquelas misterias lá pro pessoal, mas pra mim, da minha parte, é tudo escola, a gente fica olhando de mim, né? Vai tudo certo, alguma coisa que eu vi lá um dia lá. Ah, tudo, pra mim é tudo emocionante. Eu não visitei nenhum lugar. Onde eu chego é passeio. Pra que visitar mais do que isso? Vou lá, eu fui lá até Canto Grande pra baixo. Tudo pra mim foi lindo. Viagem na vida da senhora foi essencial, assim. É essencial. Nossa, eu procuro as amigas que estão. Pra que ficar estressada em casa? Vai andar pra viver mais. Isso faz nós ter uma vida mais longa. Viajar. É muito preciso. Não tem doença nenhuma, porque quem viaja não pega doença. Não fica doente, fica só. Assim, dura mais. É bom pra quebrar a rotina e tal, né? Assim, só pra terminar, o que a senhora falaria? Tipo, se alguém chegasse pra senhora assim, eu tenho vontade de conhecer tal lugar, mas eu não sei se é caro, se dá pra ir, se é perigoso. Não, eu falo, não. Perigo não existe. A gente para que você enxerga? Para você ter uma análise de onde você está indo. Se você não está mal acompanhado, vem aqui que perigo corre, que não corre perigo. Viagem não, tudo é sujeito, aconteceres, acidentes é sujeito, mas eu não vi nunca acidente, eu aconselho que vá mesmo. Eu não tem perigo viajar. Tem gente que não quer levar eu para viajar sozinha, mas como ela vai viajar sozinha? Sim, eu ainda estou lúcida, ainda posso viajar sozinha. E assim vai, eu acho só coisa boa viajar.
Retornando com o Claquete, depois de assistir o TIC, o documentário da nossa convidada de hoje, Gabriele Gessner, Entre Destinos. Gabriele, como que foi esse processo de chegar nas pessoas, pedir para que elas fossem entrevistadas, até mesmo de interrogar uma pessoa que você não conhece, né? Como que foi isso? Então, nós chegávamos na rodoviária, montávamos todo o equipamento, então a gente procurava alguém que pudesse ser entrevistado. Aí eu mandava o meu colega Eleotan, que eu escolhi para ser o entrevistador, e ele ia e explicava para a pessoa todo o nosso objetivo, né, para ver se ela se interessava. Muitas vezes elas não se interessavam ou tinham vergonha quando viam a câmera, até que teve uma menina que aceitou e quando ela viu a câmera ela desistiu. Mas quando elas aceitavam, nós chegávamos e preparávamos tudo e o Eleotan ia fazendo a entrevista de uma forma muito intuitiva. A gente não tinha muitas perguntas já pré-definidas, porque tinha que ser algo que fosse único para cada entrevistado, porque cada pessoa era única. Então a gente queria coisas bem diferentes de cada um. Foi um trabalho bastante sem muito roteiro, né? Já que cada pessoa tinha uma história diferente que vocês não conheciam e tinha que abordar isso. E também essa questão da câmera é bastante interessante, né? Porque a câmera ela assusta um pouco, né? Para quem não é acostumado. Sim. Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade foi achar as pessoas para entrevistar. A gente recebeu mais de uns 15 nãos e nós só tínhamos 2 dias para gravar. Então teve hora que a gente achou, nossa, não vai dar certo, a gente não vai ter pessoas o suficiente. Mas aí logo a gente achava pessoas que tinham coisas muito interessantes para falar, então no fim deu tudo certo. Foi 2 dias de gravação, né? Todo o processo de gravação, roteiro, entre aspas, né? E edição, enfim, todo esse processo do material, quanto tempo demorou? Uns 5 meses. 2 dias de gravação e o resto? Sim. 5 meses no total? Sim. É bastante tempo, né? Qual foi a maior gratidão que você teve depois de ter esse material pronto? O que isso contribuiu para você como uma aluna, né, que já estava se formando, já era uma profissional, já estava indo para o mercado de trabalho? Deu para aplicar muita coisa que foi aprendida aqui? Deu para aplicar muita coisa. Foi o primeiro trabalho que eu fiz quase sozinha, que eu tive que elaborar tudo. Foi muito importante para mim, para desenvolver as minhas habilidades e fazer uma produção em uma escala muito maior do que os trabalhos que eu tinha feito durante o curso. Então, contribuiu bastante para o meu aprendizado. Onde esse material está disponível para as pessoas que queiram assistir ele? Então, ainda não está disponível, porque eu estou enviando para festivais, mas depois ele vai estar disponível no YouTube. E há a possibilidade de continuar fazendo esse tipo de produção, de abordar as pessoas e contar histórias que estão encobertas, por exemplo, em um ambiente como a rodoviária, em que existem muitas histórias, como você mesmo diz, e que você gosta de conhecer essas histórias, mas que as pessoas não sabem? Sim, eu pretendo continuar fazendo outros documentários nesse estilo e em outros lugares diferentes, como aeroportos, porque é uma escala maior do que a rodoviária. Gabriele, muito obrigado pela sua participação no programa, parabéns por esse trabalho, que a gente possa ver então, né, ele seguindo e também vencendo vários prêmios. O nosso programa segue, volta na semana que vem, trazendo mais produções pelos acadêmicos e pelos egressos aqui da Univale. Até lá!